paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Dia 55 do nosso lindo propósito, 365 dias de oração até o altar. Glória a Deus que já nos deu a vitória. Hoje nós vamos orar com base no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, porque o tema da nossa oração hoje é uma pessoa que tem fé para esperar o tempo certo do Senhor. Glórias a Deus que já nos deu a vitória. E diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aleluia. Louvado seja o Senhor, né, amados? Nosso Deus é lindo, nosso Deus é maravilhoso. Ele é o Deus que ouve orações, Ele é o Deus que responde, é o Deus que acalma nossa alma, é o Deus que tem cuidado de nós. Ele tem tudo que a gente precisa, basta que a gente peça, basta que a gente insista. Ele diz que se aquele juiz ímpio, só para não ser mais aborrecido, atendeu a demanda da viúva, quanto mais ele. Nosso Deus é justo. Ele é o Deus que faz justiça. Por isso, não andaremos com os corações ansiosos e vamos orar ao Senhor para que essas pessoas que são alvo das nossas orações diárias, né, sejam pessoas que também têm fé para esperar o tempo certo do agir do Senhor. Pessoas que veem com os olhos da fé o cumprimento das promessas do Senhor, que não se prendem às circunstâncias, que não se deixam levar pelos limites que as circunstâncias criadas por demônios tornaram por um momento, por um breve momento reais. Limites que em pouco tempo não existirão mais, porque o Senhor, nosso Deus, é o Deus que peleja por cada um de nós, que não desampara o seu povo, que não nos deixa confundido. E por isso nós podemos descansar no Senhor. E por isso nós oraremos ao Senhor para que também haja ao nosso lado essa pessoa revestida de Deus, da presença do Senhor, que tem fé para esperar nele o tempo certo do cumprimento das promessas, o tempo certo da resposta. E assim seja também os nossos corações, corações de homens e mulher de Deus, movido por fé e não por vista, que espera no Senhor com o coração alegre e não abatido, não com murmurações, não com a alma abatida, porque o Senhor, nosso Deus, é maravilhoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, que pensamos, que sonhamos e esperamos. E independente das circunstâncias, independente do que os nossos olhos carnais veem e o inferno coloca diante dos nossos olhos, há um Deus que já nos deu a vitória. E o fato de parecer que nada esteja acontecendo no mundo espiritual, o céu já se moveu no meu e no seu favor. E nós precisamos permanecer em oração, permanecer em sabedoria, permanecer no temor do Senhor, permanecer firmes e não recuar, não retroceder, não ceder a bênção ao inimigo, não dar o nosso direito ao ladrão, dizer para ele, aqui não, sai em nome de Jesus para nunca mais voltar. E ver a mão do Senhor se movendo em nosso favor, se movendo em nossa direção, porque Ele é o Deus que prometeu. E o Deus que prometeu garante. Ele é o Deus que não se deixa confundir, é o juiz que não se deixa subornar de modo algum. Nenhum bode toma a bênção do povo de Deus das mãos dele, de modo algum. E se porventura, em um breve momento, de alguma forma você vislumbra sua bênção usurpada, não se preocupe, fique em paz. O Senhor já lançou por terra toda obra de usurpação. Se por um breve momento você vê a sua bênção distante,
Fique em paz. A sua bênção, ela é sua. E ninguém mais poderá tomar posse dessa terra além de você, porque é uma promessa do Senhor e diz que a casa que você edificar, você vai morar. O mosto que você regar, você vai beber. Louvado seja o Senhor. Dos frutos da sua vinha, é você que vai colher, não o estrangeiro. Então descanse no Senhor, porque a vitória é sua, porque o inimigo já perdeu. Não importa quais sejam as palavras, o discurso de derrota que ele esteja tentando colocar na sua boca, no seu coração e na sua mente, ele já caiu por terra. O Senhor já te deu a vitória. Vamos orar. Vamos orar. Orar ao Senhor para que não apenas nós, mas também essas pessoas que são alvo das nossas orações sejam pessoas de fé, revestidas do poder do Senhor. Louvado e exaltado o nome santo desse Deus que é maravilhoso, o leão da tribo de Judá e raiz de Davi. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ainda na sua presença, Deus maravilhoso, eu oro no nome de Jesus Cristo. Abra-se os céus para ouvir essa oração. Pai, eu sei que quando nos colocamos para orar, mesmo a gente sendo miserável, pecador, o Senhor se inclina para nos ouvir. O Senhor tem prazer em ouvir a nossa oração. E em meio a todas essas coisas, em meio a essas águas, na convicção de que o Senhor tem cuidado de nós, nós oramos nesse momento. Fortalece o nosso espírito, meu Pai, para que sejamos essas pessoas que esperam no Senhor com fé, esperam o tempo certo do Senhor, esperam o momento certo do Senhor agir, esperam com paz, com o coração inundado de paz. Inunda, Senhor, nossos corações de paz nesse momento. Inunda, meu Deus, as nossas mentes da tua tranquilidade. Livra-nos, Senhor, do espírito promovedor de ansiedades, de medos. Lança por terra. Livra-nos, Senhor, a cada um dos que estão orando comigo do medo. O medo que anula, que tenta roubar as bênçãos. Livra-nos, ó Deus. Age em nossos corações a convicção de que o Senhor já nos deu a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos amou primeiro. Fortalece-nos. Senhor, vai ao encontro dessa pessoa, essas pessoas que são alvo das nossas orações nesse momento. E começa a operar a transformação, meu Deus. E começa, Senhor Jesus, a dar um espírito de fé, assim como havia fé nos profetas, para mover o braço forte do Senhor, para a obra que era necessária ser feita. Assim também seja essas pessoas alvo das nossas orações. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, para que sejamos todos nós pessoas que esperam o tempo certo do Senhor com fé, com longanimidade, com o coração feliz, porque a alegria do rosto, do coração, aformoseia o rosto. Vem nos aformosear, Senhor, com o coração cheio de alegria. Faça isso, Pai, por amor de Ti, por amor do Seu trono, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és o Deus zeloso, porque Tu és o Deus que ouve as nossas orações. Doce Espírito do Senhor, ensina-nos a orar. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Chegue a nossa oração até o trono da graça como incenso suave. Passe de vez até o céu e chegue até o Senhor como bola de fogo, de modo que nenhum espírito, principado ou potestade possa reter.
ou impedir, e assim também chegue a bênção do Senhor, a resposta das nossas orações, imediatamente, como bola de fogo, que passa e qualquer demônio, espírito do inferno que tenta impedir é queimado, destruído, consumido, totalmente repreendido pelo poder do Senhor. E assim nós tomamos posse da nossa vitória nesse momento, por meio de Cristo Jesus que nos amou primeiro. Obrigada, Pai. Louvado seja o Senhor e o teu santo nome. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que graças a Deus já nos deu a vitória, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. A vitória é nossa, em nome de Jesus. A vitória é nossa, em nome de Jesus. E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém.